Leitura de tarô de 5 de fevereiro de 2017 às 2 horas e 50 minutos da madrugada. A questão foi: o que acontecerá com a economia brasileira de importante em 2017? No momento, o Brasil recebe uma influência perturbadora no seu próprio povo, desacreditando no seu próprio futuro. Mudanças muito rápidas nos valores e conceitos brasileiros chifram aqueles adormecidos em antigos conceitos para que o peso de uma mudança mundial total esmague quem se mantém tenaz em modelos ultrapassados de atividade econômica. Ao mesmo tempo, a justiça mantém o velho hábito do trabalho legal ser um melhor investimento, quando a ilegalidade será cada vez mais varrida do país de dentro para fora. Porém, de fora para dentro, os velhos canais de fluxo econômico brasileiro sofrem cada vez mais barreiras de fora. A transformação do mercado exterior por vários e novos conceitos, novas estruturas, vai matar uma educação catastrófica e seus respectivos profissionais com portas fechadas de forma crescente, pelas imagens de que o Brasil exporta de si serem sinceramente uma catástrofe para a imagem brasileira no exterior. Este crescente boicote aos produtos brasileiros, principalmente aos industrializados, os poucos que ainda existem, serão consequência do descaso contínuo sobre a imagem brasileira no exterior, como de meros importadores para produtos montados ou apenas embalados no Brasil. A velha estrutura de um mundo econômico dualista de primeiro mundo e segundo mundo acabou. Foi enterrado e o sentimento focado em conflitos foi uma ilusão caducada que as mídias insistem demais para ocultar o vazio econômico gerado ao mundo durante décadas por esta economia randômica de mitos. Quando as bolhas começarem a estourar em vários segmentos da economia, eles se deceparam as cabeças de magnatas de forma crescente, para que novos ricos inexperientes assumissem a liderança por curto prazo e depois passassem seus dias ora na pobreza, ora na cadeia. Enquanto aqueles poucos que, ao invés de simplesmente gozarem seus trunfos no gozo do seu luxo, reinvestiram para crescer mais, continuaram sua evolução. A maioria dos ricos do antigo molde da grande chance concederam e concedem suas riquezas para sustentar cada vez mais estados falidos, sobrecarregando tudo com os seus altos impostos, taxas e tributos para espalhar a pobreza no Brasil. Recentemente, as provas dos crimes que empurravam por baixo do tapete todos esses montantes enormes do dinheiro do povo gerou um desapontamento geral com políticos em que, a partir de então, as promessas destes políticos precisam ser compatíveis com suas atitudes e as promessas destes perderam completamente a idoneidade, gerando muita insegurança sobre o caminho que a economia brasileira tomaria em resultado de tamanha interferência política sobre a economia, para sustentar este elefante branco chamado governo brasileiro até 2016. Agora, um conflito entre forças latentes da justiça e política, uma contra a outra e ambas contra si mesmas, torna um degladiar muito agressivo enquanto todos não estão à venda, confundindo os antigos caciques dos lances via crime e desvio de dinheiro público. Algumas destas peças políticas morreram e morrerão em breve, tamanha agressividade que os criminosos usarão para tentarem anular investigações sobre suas pessoas. A morte de algumas pessoas serve como ferramenta política para a martirização deste ou daquele grupo, mas a agressividade, em contrapartida, impedirá que mais esta ilusão se instale no Brasil também. O futuro econômico indica que haverão disputas em vários segmentos para se manterem ou não no Brasil. O setor automobilístico sofrerá as piores consequências do ostracismo mantido por décadas de sempre se manter no rastro do desenvolvimento tecnológico estrangeiro, quando sequer conseguiram desenvolver veículos a hidrogênio no Brasil, país rico em sua fonte natural, água. Grande parte das culturas agrícolas sofrem cada vez mais com as disputas para exportações e a mineração de matérias-primas, tanto no Brasil como no exterior, tem uma legislação muito ruim e vaga num espaço crescente para que o contrabando anule participação maior desse segmento na balança comercial, diante do
grande contrabando. Todo o esforço dos militares a trazer a industrialização para o mercado brasileiro, que até os anos 90 ainda exportava muitos itens com boa qualidade, do Fernando Henrique Cardoso em diante cedeu espaço para simplesmente reduzir o custo dos itens industrializados. Então, atualmente, o futuro propicia uma disputa entre o futuro brasileiro ou o retorno da estrutura política brasileira para uma colônia, só que agora fornecedor de matérias-primas ao mercado chinês, multiplicando o desemprego e os problemas derivados, maquiados por uma liderança pública de estatísticas falsas. Atualmente, a vontade coletiva abraça a esperança de dias melhores, sem enxergar vícios que se repetem e arruinam o nosso país, que desde a década de 90 enganou muita gente de que haviam dois lados disputando o poder. Essa estrela que guia a esperança do povo brasileiro engana todos de que números podem trazer o emprego que tanto procuram, que as cotações podem diminuir os custos crescentes de um poder público falido e que simplesmente driblando a crescente pobreza coletiva teremos um futuro próspero. Só que este jeitinho brasileiro chegou a um ponto onde alguém precisa pagar a conta e o povo já não tem como. Fora do conhecimento comum, funciona intensamente uma batalha a vingar ações pelo desenvolvimento brasileiro, ainda que as mídias ocultem tudo a servirem quem lhes paga melhor. Muitas informações ocultas aos repórteres acomodados no lugar comum se recusam a aprofundarem suas pesquisas e descobrirem as causas. Como assim o fazem, são embalados para se calarem e assim garantirem seus empregos. Assim também a justiça o faz quando não existem as provas a incriminar essas pessoas criminosas. No entanto, em todo o Brasil existem pessoas atuando direto ou indiretamente para atacar esse governo corrupto. Estes momentos de crise econômica onde o conforto passa por questionamento do que realmente é e o que não é, permanecem os conflitos entre pessoas menos abastadas intelectualmente que não aceitam as diferenças de opiniões. Essas pessoas intransigentes são facilmente manipuláveis, independente se aceitam ou não as divergências, depois vagando no universo de conceitos fantasia e obrigando sua imposição sobre as outras pessoas, numa tirania de ideais patológicos, sem assumir suas falhas. Assim como um doente psicopata que não toma as ações necessárias quando pode e culpa as desolações naturais, pessoais, decorrentes como culpa das outras pessoas. Este universo fantasia é típico dos cavaleiros que abraçam bandeiras, cego às suas próprias falhas e facilmente arrebatados pelos mais inteligentes que se blindam diante das próprias falhas assumidas. Mediante o ciclo natural de eventos, entre todos estes resultados econômicos catastróficos, o povo brasileiro, derrotado pelos piores representantes do seu cume central, foi iludido por mídias manipuladoras que munia de títulos e honras fictícios ou concedidos por pessoas e grupos que desconheciam a natureza devastadora dessas mesmas pessoas. A gerência emocional coletiva populacional fez o povo pensar que teria políticos em suas mãos para gerenciarem sua economia pelos seus votos, ou que os resultados econômicos seriam fruto de suas ações, do trabalho dos brasileiros, quando nem os políticos nem a vasta quantidade de brasileiros tinha papel algum sobre decisões fora de sua alçada. Ainda que nós, a massa, apareçamos sob a gerência dos políticos, numa comparação com empresas ou os políticos são apenas chefes do setor, quando muitos gerentes, atuando apenas pelos seus benefícios próprios, são como jogadores de futebol jogando, mas que por clube que não conhecem sequer sua fórmula. Essa derrota brasileira, sem perspectivas econômicas a nos reerguer num grupo de potências onde nunca esteve antes, depende apenas de onde estará o investimento de quem manda no jogo. Assim, como novos campos de jogos são mandados para o espaço, esse jogo de poder toma outras feições muito além de fantasia de mocinhos e bandidos num mundo com sua economia em crise, acreditando numa luz no fim do túnel de que a reviravolta virá. É isso aí, muito obrigado. Boa sorte.